Apoio Cultural FTD. Olá, este é o De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher. E eu sou a Ceci Reis. E hoje a gente está aqui com José Carlos Fernandes. Ele que é colunista da Gazeta do Povo e durante muito tempo ele pôde registrar em seus textos a beleza das histórias de gente anônima. José Carlos, seja bem-vindo. Posso chamar de Zeca? Pode chamar de Zeca, obrigado. Brevemente, assim, além da apresentação que a Ceci fez, quem que é o Zeca? Bom, eu me vejo como jornalista, né? Acho que é o lugar onde eu me sinto melhor, assim, e professor universitário. Esse ano tenho mais de 30 anos de profissão, mais 25 anos como professor universitário, né? Mas eu me vejo ainda muito, eu acho, como no lugar eu fui religioso, muitos anos, né? Da congregação dos missionários claretianos. E eu acho que foi lá que eu tracei um lugar que eu poderia ser para mim, né, no mundo. Então, esse lugar eu acho que é um pouco o lugar do operário, né? O operário. O teu trabalho é um pouco trabalhar pelas coisas que precisam ser feitas, tal. E, no caso, trabalhar com a palavra é um pouco esse caminho, né? E trabalhar com a palavra, você é cronista aí por muito tempo, falando da vida de gente anônima. Como é que você se apaixonou pela vida e por escrever a vida desses anônimos? Como é que foi esse despertar? A minha família vem de uma ilha no meio do Atlântico, na costa do Marrocos, que pertence a Portugal, que é a Ilha da Madeira. Então, o que é uma ilha pequena, né? Um lugar onde você vê pessoas estranhas chegando, que lá param os transatlânticos, e é também um lugar de muita gente que foi embora. Então, os meus parentes lá, eu notava que eles tinham essa coisa de contar a história de quem foi e tentar adivinhar quem era que estava chegando. Acho que veio um pouco dali. Outra origem é que o meu pai, ele era comerciante, foi o melhor da vida dele, todo mundo tem o seu melhor, o melhor dele era como comerciante, né? Ele gostava muito de atender as pessoas e eu acho que admirei muito sempre esse carinho, essa curiosidade que ele tinha, o que aquela pessoa podia comprar, né? E como atender aquele personagem, eu acho que aquilo também me despertou. E uma terceira via foi a própria vida religiosa, né? O religioso é muito bem recebido nos lugares onde ele vai. Então, quando ainda jovem, de repente você está na casa de alguém, você está no sofá e aquela pessoa no centro do teu lado e conta uma dor dela, né? Ou conta algo extraordinário da vida dela. E também acho que, por fim, tem um quarto caminho, que foi a leitura do A Vida Que Ninguém Vê, da Eliane Brum, né? Que aquele livro é simplesmente sensacional, né? Porque o desafio dela foi andar do lado de alguém na rua, não precisava ser uma pessoa exótica, não precisava ser o Wild Man, nem a Borboleta 13, e simplesmente parar do teu lado e ela descobrir que você tinha algo extraordinário a dizer. E eu falei, essa contribuição eu posso dar. Né? Essa contribuição eu posso dar. Meio com aquela pegada. Olha, eu cruzei com essa pessoa na rua, você, Cecília, ele passou do teu lado também. E você não se tocou que ele era alguém que tinha algo para te contar. Foi num período que a gente estava muito tocado pelas pesquisas que mostravam que uma escalada da violência estava retirando as pessoas das ruas. Né? As pessoas deixaram de circular porque tinha muito roubo, tinha muito tráfico. Então, as colunas eram indiretamente um convite a não abandone a cidade. Na cidade existe alguém incrível que está num balcão de uma loja, como o cara que vendia santinhos no centro de Curitiba. As pessoas, eu quero 1000 Santo Expedito. A conversa com aquele rapaz foi incrível, né? Mas simplesmente a curiosidade de ver, quem é o cara que vende o santinho? O que ele ouve das pessoas? Né? E ali foram nascendo várias perguntas e curiosidades e também atenções, né? Tipo, você entra em qualquer ambiente e dizer quem que são, né? Essas pessoas, de onde elas vieram, como é que elas construíram a vida delas e tal. Toda a vida ela é habitada pelo extraordinário, né? A frase da Eliane Brum. É bem essa. E
E tem uma diferença, você trouxe 2 personagens curitibanos aqui, que é a Borboleta 13 e o Oil Man, né? O Oil Man é aquele sujeito que anda de sunga, todo besuntado de óleo e anda... agora, famosos em Curitiba, né? Mas qual que é a diferença do exótico e do extraordinário? A proposta, o propósito dessas crônicas, que já são mais de 500, né? Feitas desde 2008 para cá, é fugir do exótico. Porque o exótico, qual que é o efeito? Quando você lê, você acha engraçado, mas você não se identifica com ele, entendeu? Você não diz, ele tem algo como um espelho para mim. Agora, o extraordinário, sim, tem. Ele é alguém... Então, eu digo que ele é uma semi-celebridade. Ele é próximo. Ele é próximo. Porque a pessoa que tem uma vida, tem uma profundidade, tem um propósito, um encantamento que às vezes não é tão perceptível. E essa crença, né, muitas vezes você procura a pessoa e ela não percebe. Então teve uma vez que foi uma senhora que estava fazendo 73 anos de casado, o casal estava vivo e tal, e uma fonte insistiu muito com a entrevista. A hora que eu abri a porta lá da casa dela tal, e entrei, ela disse assim, não tenho nada a dizer. A primeira coisa que ela disse. E os dois, o casal ali. E daí você diz, puta, e agora? Ela não vê na vida dela o extraordinário. Mas como é que foi a vida de casado de vocês? Não, eu que lavo as camisas dele, não deixo ninguém pôr a mão nas camisas dele, eu que faço o almoço dele. Mas aí, enquanto ela ia falando que nada acontecia na vida dela, aquela hora do meio, um golpe de sorte, né? Eu fiz o cálculo e falei assim, como é que veio a primeira televisão para essa casa? Porque eu fiz uma conta mais ou menos, que na minha casa chegou em 67, na deles deve ter chegado antes, que parecia uma família de mais posses, né? E ela falou assim, ele não queria TV aqui em casa. E um dia eu peguei minha filha, chamei um táxi, fomos na loja Tarobá e eu comprei uma TV. Cobri com lençol branco. Ele chegou para almoçar e eu falei para ele assim, tem algo lá na sala, levante o lençol e eu comprei uma TV. Ela não percebeu, mas aquilo é o que a gente chama em estudos de personagem, uma espécie do que a gente chama de dobra da vida. Naquele dia, ela vira a dona da casa. Legal. Naquele dia, ela virou a dona da casa. Naquele dia, ela realmente, o pacto de casamento dela se estabeleceu. Né? E então, quando a gente faz depois o texto, aí filhos e sobrinhos, nossa, é ela. Puxa, que sorte, você captou. Há momentos em que você erra, né? Há momentos em que a gente erra. Mas ali, com o tempo, você vai tentando captar onde que está a dobra, onde que aquela pessoa acordou num determinado momento e ela faz uma ruptura na vida dela. Ela começa a viver de outra maneira. E aí ela se torna a protagonista, a voz, né? E aí sim, aí você encontrou a alma do personagem. Pelo menos um perfil dele, um lado dele que é um lado muito interessante. Até aqui a gente conversou um pouco com o Zeca sobre as crônicas e o propósito de vida dele, de escutar as pessoas e escrever essas histórias. A gente vai conversar um pouco no segundo bloco, Zeca, como nós, né, podemos também buscar o extraordinário na vida das pessoas que estão próximas da gente. Nos vemos no segundo bloco. Até já. Há 120 anos, nós criamos pontes, apoiamos escolas e estimulamos famílias e alunos a experimentarem suas melhores versões. Nascemos e existimos com um único objetivo: transformar a sociedade por meio do nosso compromisso com a educação. E como parte de um ecossistema vivo, nós também nos transformamos. Nós evoluímos. A nossa marca também. Hoje apresentamos a você um novo jeito da FTD Educação se comunicar. Nos transformamos para que a nossa marca reflita o que nós acreditamos, numa educação inovadora, flexível, parceira e humana. O futuro da educação não está distante. Para nós, ele já é realidade. Vamos conhecê-lo juntos. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros.
estamos de volta no nosso segundo bloco, conversando aqui com o Zeca e falando um pouquinho sobre a vida habitada pelo extraordinário. Durante todo o nosso papo no primeiro bloco, eu fiquei muito imaginando uma coisa que no meu dia a dia é muito comum, é olhar para fora da janela, ou então quando eu estou andando na rua e ver as pessoas e pensar que cada pessoa, ela tem um objetivo de estar ali na rua, atravessando naquela rua, naquele momento, sei lá, tem que comprar pão, tem que fazer alguma coisa. E eu tenho muita curiosidade de saber sobre essas pessoas, mesmo que elas não tenham nada a ver com a minha vida. E aí eu fico pensando, sabendo que você entende disso e sabe como tirar esse extraordinário, eu quero saber, Zeca, que 3 perguntas eu poderia fazer para uma pessoa para encontrar esse extraordinário na história dela? Bom, todo mundo pergunta assim, tem alguma uma técnica? Tal? Digamos que às vezes a gente vai encontrando alguns caminhos que funcionam, né? Deixa eu exemplificar, assim, por exemplo, teve uma ocasião que a gente fez um perfil do Café. O Café era um menino da periferia, negro, do cercado, que ele era um grande grafiteiro, ele tinha uma creu e tal. E a casa dele estava em reforma no dia que eu fui lá, então tinha que andar sobre as tábuas, tinha uns alagamentos e tal. E na hora que eu estava vindo embora, achei que eu tinha já terminado a conversa, o pai dele falou assim, eu sou sobrinho da tia Anastácia, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi lá e pegou um álbum de fotografia. E estava lá a Jacira Sampaio, a atriz que foi a primeira tia Anastácia da televisão, né, do sítio. E daí acabou, a gente sentou de novo e começou a história no álbum de fotografias. Né? A gente sempre soube que o álbum de fotografias pode ser um elemento para desencadear uma conversa e vencer, inclusive, a timidez daquelas pessoas que não estão muito treinadas, digamos, para a entrevista. Porque o que está treinado, inclusive, cria o personagem que ele quer, né? E, no fundo, eu achei que tinha uma relação entre a casa está em reforma, você viu a minha casa numa situação não muito favorável, mas eu quero te dizer que há algo aqui nessa casa que é incrível. Nós somos, o meu filho, que é esse grafiteiro que já chegou a ser perseguido e tudo mais, né, o Café, sobrinho neto da tia Anastácia, né, a atriz que fez a tia Anastácia, ficou conhecida. Então, às vezes, a fotografia, e tanto que você pedir para, podemos ver um álbum, né, ou você observar na casa e perguntar, nossa, quem que é aquela pessoa ali? Ela pode abrir um caminho para a conversa, principalmente quando a pessoa ela não se mostra disposta. Teve um caso, uma vez, todo mundo falou muito de um cobrador de ônibus, do Xaxim, tal, que é do bairro do Xaxim, né, aqui em Curitiba. Ele se deixou fotografar, e eu cheguei na porta da casa dele e ele não convidava para entrar. Ele queria conversar no portão. E ali acabou a possibilidade, porque se você não consegue ver o território em que a pessoa mora, não rola a conversa. Quando você chega no território, né, você vê onde que ela guarda as coisas. A história vai se revelando. A história vai se revelando, porque você tem esses elementos, porque a gente não pode levar a expectativa para uma pessoa comum, por exemplo, ainda mais falando da vida dela, de que ela tem um grande discurso. Então acontece 2 coisas, né? Ou ela se fecha, ou ela dá respostas lacônicas. E você tem que encontrar na exterioridade, numa pergunta aleatória, tipo, quando é que a televisão chegou aqui? Ou coisas assim, uma pessoa mais velha. Ou você, ela estava esperando você chegar. Às vezes você fica esperando uma grande viagem, uma grande trajetória, uma grande ruptura, né? Porque vai sustentar a jornada do herói. E isso pode ser uma cilada, porque é você que não está vendo, de novo, o espírito humano. Onde que aquela dona de casa, ou aquele varredor de rua, ou aquele motorista de ônibus, ele inventou a vida. Né? É essa que é a tática. E quando você encontrou onde ele inventou a vida, né, é ali que você acha o personagem. Levar
gente sempre se distrai. Vou e volto desse jeito, não te solto mais. Vem e vai, a gente sempre se distrai. Um dos que mais no sentido de procurar objetos, fotografias e tal, foi o Pedrinho Pedreiro, né? O Pedrinho Pedreiro, ele todo ano se veste, ele encontrou uma personagem, ele seria um crossdresser, né? E ele vai para desfilar na rua e tal, mas continuou trabalhando com o pedreiro. Era uma história exótica, né? Mas a curiosidade de contar aquela história era muito grande. E eu vou na casa dele, na Vila Camargo, uma casinha um puxadinho no fundo, fizemos a entrevista, ele contou toda a história, que era muito boa, mas lá pelas tantas você pergunta assim, Pedrinho, onde é que você guarda então as tuas joias dessa personagem feminina que você incorpora? E ele puxa uma caixa de ferramentas. Então tinha um colar de pérola, junto com o martelo, junto com... Cara, ali a história, porque eu tinha medo que as pessoas rissem da história do Pedrinho, da dor do Pedrinho, porque aquilo era uma dor para ele. Porque ele não conseguia explicar, ele não tinha, talvez, um vocabulário para ele explicar para si mesmo o que acontecia. Uma outra questão que ajuda muito é a música, né? O próprio Eduardo Coutinho também usava essa técnica. Qual é a música da sua vida e tal? Mas, assim, as perguntas devem ser simples, sabe? A pergunta é muito cabulosa, muito complicada. Às vezes ela tende a assustar, sabe? Você está como numa conversa e de verdade interessado naquela pessoa. Tem que ser de verdade mesmo, assim, estar curioso em saber para onde ela conduz aquela conversa, né? Legal. E eu acho que usando toda essa sua fala, Zeca, a gente fez um teste na rua, conversando com algumas pessoas e tentando trazer essas perguntas para ver se abria ali para alguma coisa extraordinária. Por isso eu vou chamar a Ceci da Rua para dar um oi para a gente e contar um pouquinho como que foi isso. E aí, Ceci da Rua, como você tá? Fala, Ceci do Estúdio, eu tô aqui na Rua 15, ó, pra falar um pouquinho com as pessoas da rua, pra gente conhecer um pouquinho das histórias extraordinárias que passam todos os dias pela gente. E entender que elas são muito fáceis de ver, mas muito difíceis de enxergar.
Bora comigo? Meu nome é Rodrigo, o nome da minha música é Cavalo de Troia, do MC Kevin. É a minha preferida porque ele é muito importante pra mim, meu ídolo, e é isso. Patrícia, qual que é a música da sua vida? A música da minha vida é Espírito Santo da Cassiano, Por quê? porque toca a minha alma. E você lembra de algum momento que escutou essa música? Sei, Quando? quando eu fui batizado no Espírito Santo. Que lindo. Obrigada, Patrícia. De nada. Regiane, qual que é a lembrança mais antiga que você tem? Tenho várias, mas tem uma que eu tava lembrando esses dias ainda, foi um tombo de bicicleta. E como que foi esse dia? Foi bem corrido, né? Porque eu me machuquei bastante. Você estava brincando de bicicleta com os amigos? Não, com a minha irmã. E eu coloquei uma madeira na roda de trás e caí no chão e fui arrastando o chão. Meu Deus! Osso. E teve que ir pro hospital daí? Não me lembro de ter ido pro hospital, mas machucou bastante. Mauro, qual que é a lembrança mais antiga que você tem? Acho que é do Mato Grosso do Sul, subindo em árvore com as minhas irmãs. E o que você mais gosta dessa lembrança? Bom, que eu estava com elas e estava num ambiente que eu me sentia bem, tranquilo, seguro e cuidado por elas. A Denise, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Olha, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu tive meu filho. Hoje ele tem 24 anos, né? Então esse foi o dia mais feliz da minha vida. E hoje eu também sou muito feliz porque a minha amiga aqui em casa, em São José dos Pinhais. Então hoje pra mim tá sendo um dia muito especial. Gente, enquanto eu falava com as pessoas, tive a ideia de fazer mais alguns tipos de pergunta para conhecer outros lados das histórias delas. Vamos lá comigo conhecer mais um pouquinho? Regina, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Tá sendo hoje. Por quê? Porque eu sou de Presidente Prudente e eu amo Curitiba. E você veio passear aqui? Vim passear e vim rever minha amiga, que mora aqui em São José dos Pinhais. Flávia, se você pudesse dar um conselho pro seu eu mais jovem, qual seria? Não tenha medo, vai ficar tudo bem e você vai conseguir se encontrar. Tá tudo bem você ter esses desencontros, a vida vai te surpreender. Qual o seu nome? Eu me chamo Nicolas. Nicolas, qual que é a foto que você usaria para contar uma história? Tem uma foto que eu tirei quando eu fui com uns amigos meus num lugar aqui perto de Curitiba chamado Quinta do Sabor, que é de colher morango. E a gente tirou uma foto no topo do morro, assim, e ficou muito boa, porque tá a namorada do meu amigo vindo na direção da gente correndo e eu tava jogando uma garrafinha pra ele bem de longe, assim. Então ficou uma foto que tá só as formiguinhas, assim, uma garrafinha sendo jogada, voando e a minha amiga vindo na direção da gente. Uma memória muito boa, assim, gosto bastante. Loretti, se você tivesse que escolher uma foto pra contar uma história, que foto seria? Seria uma foto tirada lá no Rio de Janeiro, no Cristo. Quando você foi pra lá, você estava passeando? Passear. E foi uma viagem especial? Foi super legal. Meu nome é Ceci Reis. Ceci, qual a música da sua vida? A música da minha vida é bem difícil de escolher, mas tem uma que me marcou muito. Quando eu era bem pequena, eu morava em BH, a gente fez uma viagem de formatura e esse é meu último ano morando lá. E nessa viagem foi a primeira vez que eu viajei com meus pais e eu curti muito, brinquei muito. E o vídeo com as fotos dessa viagem foi com essa música, I'm Yours, do Jason Mraz. E até hoje eu lembro com muito carinho da minha infância, cantando ela. Olá, José Carlos, Ceci, Bruno, olá pessoal de casa. Todo ser humano é um mistério e fonte de beleza. Parafraseando São João Bosco, imaginemos que dentro de cada pessoa há uma corda, isso mesmo, uma corda, que pende para o bem. Agarrar-se a esta corda, nisto consiste a verdadeira vida. Nós somos criaturas de Deus, trazemos em nós as marcas do Criador. Fato que alguns de nós conseguem externalizar em obras as riquezas que trazem dentro de si. Não são de coisas grandiosas que falamos, mas de pequenas atitudes realizadas com grandeza de alma. Todos somos iguais em dignidade, mas saber escolher por agir no amor é diferencial, e eu diria que raro. Nesta escolha, no cotidiano, na história da vida, é que habita a grandeza maior de um ser humano. Pronto, falei.
Obrigado, irmão Miguel, por contribuir aí com o nosso bate-papo. Eu acho que, Zeca, tem um ponto de... Rubem Alves fala muito da arte da escutatória, né? Então, o escutar atento, acho que isso, o teu exercício de trabalho tem muito disso, né? De sentar, olhar para as pessoas com atenção, com carinho e dar dignidade para a vida dessa pessoa. Eu termino com uma frase do Tim Burton num filme chamado Peixe Grande e Suas Histórias. Eu adoro esse filme. E que ele fala assim: um homem conta suas histórias tantas vezes que ele se mistura a elas e elas sobrevivem a ele. E é desse jeito que ele se torna imortal. Então, obrigado pela sua partilha de vida. Obrigada, Zeca. E aí, Ceci, depois de tanta vida, tanta história, vamos pra onde? Só Deus sabe? Lógico que não, né, Bruno? A gente também sabe. Vamos nessa com um propósito e de propósito. Tchau. Tchau, tchau. Apoio Cultural FTD.